Bom dia, boa tarde, boa noite, pleno verão de janeiro. Estamos aqui toda segunda-feira numa conversa com o apóstolo Neuci José Rorato, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, no MBCV Cast. O MBCV Cast é uma produção do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, que tem como intuito trazer à nossa audiência conteúdos que sejam relevantes, conteúdos que possam, de fato, agregar, fazer com que a sua vida que está nos assistindo possa crescer, possa amadurecer, possa evoluir, né? E nós estamos no ano de sabedoria para a gestão da vida. Nós estamos, na verdade, no segundo ano desta palavra diretiva que vem da parte do Senhor. Bom dia, apóstolo, tudo bem? Como foi o fim de semana? Bom dia, pastora Eliane, tudo bem? Um final de semana abençoado, vivendo uma expectativa, pois estamos num novo ano e a gente pensa que tudo muda. Não, a mudança precisa partir de nós. As coisas irão mudar à medida que cada um estiver disposto a mudar. Se é melhoras que você precisa, mude para melhorar. Se é evitar erros, se é fugir do fracasso, tudo exige uma mudança, uma postura. E para isso Deus nos disponibiliza a sabedoria, pois Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá, e ele não lança em rosto. Ele não lhe critica pela falta dela. Ele apenas oportuniza, propõe a você, a mim, a nós, buscarmos nele a sabedoria, mas nós precisamos também ter a sabedoria para que necessitamos de sabedoria. Não é o simples saber. A sabedoria tem um fundamento, ela é a coisa principal, é o que faz a diferença. Então precisamos usar a sabedoria para buscar aquela que ainda nos falta. Use a que você já tem para você trabalhar na linha do acabamento da sua vida, das conclusões, dos melhoramentos, dos aperfeiçoamentos, das projeções, das realizações e do desfrute. A sabedoria, ela não... quando a gente lê esse texto, né, apóstolo? Peça a Deus e ele vai dar. Tem pessoas que começam a pedir a Deus, né? Eu quero sabedoria, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria. Mas não é bem assim. Existe um critério, existe uma escadinha, existem níveis que a gente precisa ir galgando para que, de fato, a gente possa chegar nesse nível de sabedoria. Eu conheço 3, talvez o senhor conheça um pouco mais, né? Mas no sentido de, eu primeiro preciso obter a informação. A partir da informação, se eu me interessar, se eu quiser, eu vou buscar, então, o conhecimento. Depois desse conhecimento, ainda tem quarto, né? É a inteligência, porque o conhecimento vai fazer com que eu desenvolva a minha inteligência. E depois da inteligência é que, de fato, eu posso dizer, olha, eu alcancei a sabedoria. Mas são níveis, são degraus que tu vai galgando, e isso não acontece do dia para a noite. Não adianta orar. Não adianta, não. Eu posso compartilhar, pelo menos, como eu adquiri, como eu fui me construindo dentro da sabedoria, dentro do saber que hoje eu tenho e da gestão que hoje eu exerço. Assim como o relacionamento com Deus é individual, é pessoal, a sabedoria também a gente precisa buscar individualmente para cada necessidade. Quando me deparo com um problema que eu não tenho a solução, que eu já não saiba, já não tenha passado e resolvido tais tipos de problemas, Senhor, dai-me sabedoria para encontrar a solução para este caso, para esta situação.
Então a sabedoria a gente vai buscando ela à medida que a gente vai encontrando os desafios e querendo vencer os desafios. Então, diante de cada desafio, se você se voltar para Deus e buscar a sabedoria para aquele quadro, para aquela situação, para superar aquele desafio, com certeza você vai construindo conhecimento, experiência, você vai se construindo e construindo uma capacidade de gestão bem sábia. Então, a gente pode concluir que a sabedoria ela vai sendo adquirida caso a caso, experiência com experiência. Eu lembro que uma vez, até acho que foi o senhor que ministrou sobre isso, e falou sobre a gente discernir tempo, espaço, pessoas, para que possa, na aplicação da sabedoria. Por exemplo, eu tenho que ter comportamentos diferentes em lugares diferentes. Eu tenho um tipo de comportamento dentro da minha casa, onde está ali na minha intimidade, na minha familiaridade, e eu preciso ter um outro tipo de comportamento. Por exemplo, se eu for visitar uma autoridade, eu tenho que ter um outro comportamento. Então, a sabedoria é eu saber sair e entrar em níveis diferentes, sabendo se comportar. Sabedoria nos ensina a viver e a conviver com diferenças. A sabedoria nos ensina a descobrir o depósito que cada ser humano tem, as virtudes, as capacidades, as importâncias. Então, quando nós temos a sabedoria, nós não misturamos, nós não nos complicamos, nós tratamos cada caso um caso, nós não misturamos as coisas. Então, a sabedoria ensina que, como eu trato com uma pessoa, eu tenho que tratar a nível do conhecimento que eu tenho dela e também da capacidade que ela tem, do que ela representa, das virtudes, da formação, da importância que ela é nesse mundo de dependência e cooperação. Eu preciso ter sabedoria para tratar, me relacionar com uma criança, com um júnior, com um adolescente, me relacionar com um idoso, me relacionar com pessoas inteligentes e também com os tolos. Então, quem usa sabedoria entra e sai em qualquer ambiente. Inclusive, foi uma das orações que Salomão fez quando ele agradou a Deus, oferecendo a ele 1000 holocaustos. E como Deus viu a liberalidade dele, a dedicação dele, a entrega dele, a obediência dele aos conselhos de seu pai Davi, Deus então fala com ele numa noite e diz: Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. Ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido poder, ele podia ter pedido longevidade, ele podia ter pedido alívio e ser livre de inimigos. Ele não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria, sabe para quê? Para quê? Entrar e sair diante de um povo que Deus colocou para ele desenvolver a gestão. Sabedoria para entrar e sair. Então, o saber entrar e o saber sair é justamente saber administrar. Por exemplo, leve isso para a sua casa. Como é que você entrou e como é que você, no dia a dia, como é que você vê um quadro que é totalmente seu e que você ali está desenvolvendo sucessores, que está preparando a sua descendência, se você não souber entrar e sair, não souber ver o agora e o depois. O depois a gente precisa ver com as atitudes que a gente tem,
Tal atitude que eu tenho, será que depois não vai dar problema? Será que a maneira que eu trato depois não irá dar problema? Será que a maneira que eu gasto as minhas reservas, os meus recursos, o meu dinheiro, será que depois não vou ter problemas sérios? Então, para nós construir um conceito mais completo da sabedoria, o salmista ele diz no Salmo 90, versículo 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. A sabedoria está na gestão do dia a dia. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez, e aquilo que você fez no dia e fez bem feito, você somou positivamente. Mas aquilo que você procrastinou e deixou para trás, ficou uma dívida não paga, um compromisso não cumprido, uma tarefa não realizada, algo não concluído. Assim é a vida. A sabedoria se constrói no dia a dia. Por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Daí a gestão da vida. E o que o Espírito nos sugeriu? Sabedoria para a gestão da vida. Se a sabedoria não entrar pela sua gestão, você sabe o que é gestão? É a maneira que você administra seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, suas energias, seu recurso, seu tempo, seus relacionamentos. E se numa dessas áreas não está uma boa gestão, vai faltar sabedoria, pois o crescimento é o somatório da boa gestão em cada área da vida. Bom, então a gente pode concluir que a sabedoria ela se individualiza diante de cada fato. E ela também se individualiza diante de cada área. Mas talvez o nosso ouvinte esteja fazendo essa pergunta. Eu posso, então, ter sabedoria numa área e não ter sabedoria em outra área? É muito comum isto. Podemos ver. Eu apenas vou pegar 3 áreas: a espiritual, a social e a material. São poucas as pessoas que conseguem ter um equilíbrio nas 3 áreas. Uma das áreas é deixada, é abandonada. Numa das áreas surgem problemas. Uma das áreas fica subdesenvolvida. E essas áreas não cuidadas e que ficaram subdesenvolvidas, elas se tornam uma mala, um peso, um jugo, um atrapalho, um estorvo. Por exemplo, e não adianta eu querer na área que eu cuido, achar que eu só cuidar dela ou melhorar ela, eu vou compensar a outra. Não. O aprendizado da vida e na vida está em a gente fazer o que é necessário fazer e não só fazer o que se gosta de fazer. Aprendi também que eu fazendo aquilo que eu não gosto, eu estou educando, instruindo a minha própria alma. Eu estou dominando minhas vontades. Eu estou criando uma autodisciplina. Eu estou dominando. E você sabe que aquilo que o ser humano não domina, ele acaba sendo dominado. O senhor falando agora, eu lembrei que nós tivemos aqui num tempo de aprendizado, a nível de coach, mentoria, etc., onde fala muito sobre essas questões do autoconhecimento, enfim. E uma das questões também que é muito colocada dentro dessa linha, né, é o foco. Né? É o foco. Você precisa mirar numa coisa e focar nela e trabalhar por ela. Mas dentro disso que o senhor está falando, aí se inviabiliza, porque se eu vou focar numa área e eu vou simplesmente ignorar as outras áreas, automaticamente eu vou estar enfraquecendo as outras áreas.
Então o foco, ele não pode ser tão determinado assim, ele precisa ser mais ampliado. Senão a gente cai no problema do tripé, né, pastor? Tira um lado, cai o outro, enfim, então... Isso é gestão da vida. É sabedoria para a gestão. O que você precisa para ter uma boa gestão? O que você precisa para se julgar e se sentir feliz, completo, satisfeito, realizado? O bem nas 3 áreas. O apóstolo João, na sua 3ª carta, ele dá uma palavra de saudação, desejando ao líder daquela congregação, se não me engano, que ele vá bem na área espiritual, como ele estava indo bem nos relacionamentos, como a outra área também estava bem. Então nós precisamos ver se cada área, porque se nós nos dedicarmos para uma área só, enquanto estamos conectados nela, estamos satisfeitos. Mas e a vida? A vida. Por exemplo, se você só cuidar da espiritual, agora não quer sair dentro da igreja, quer espiritualizar tudo, quer trazer uma palavra para cada situação, e a sua casa, e a sua família, e os que descendem de você, os que dependem de você, os que darão continuação à sua existência, ao seu chamado, ao propósito de Deus para com a sua vida, porque o que Deus deu para cada um não é para morrer com a pessoa, é para deixar e preparar sucessores. Então, às vezes a pessoa está muito mergulhada em Deus e está nadando fora d'água. Os discípulos disseram, Jesus, onde é que tu vai? Nós não queremos que tu vá, né? Quando Jesus estava falando sobre que ele iria ao Pai, né? E Jesus disse, convém que eu vá, né? O próprio Jesus, se eu ficar aqui, vocês vão ficar tão na minha dependência que vocês não vão conseguir evoluir, vocês não vão crescer. Então Jesus teve que cortar o cordão umbilical, porque tem gente que é isso aí, pastor. O senhor deve receber, eu também recebo pessoas que reclamatórias, né? Na ouvidoria do céu a gente recebe reclamatórias. Por exemplo, que a mulher deixa a casa toda bagunçada, porque ela tem os horários dela, que ela tem que vir para o culto, tem que vir para a igreja, e a casa fica assim, a Deus dará, né? Assim como eu também recebo de mulher o homem que só quer viver na igreja, faz tudo na igreja, ajuda, serve, mas a casa não troca uma lâmpada, né? Então são esses extremos que são perigosos, né, pastor? Principalmente nessa questão de religiosidade, né? É muito difícil, posso dizer, é bastante difícil conseguir o equilíbrio nas 3 áreas. Só que nós temos que entender a importância de cada área. A importância da vida material é a sua sustentabilidade. A importância da sua vida social, dos cuidados com a sua alma, são os seus relacionamentos. A importância da vida espiritual é a eternidade. São coisas totalmente diferentes, mas importante cada uma em seu tempo. Não adianta você cuidar de 2 áreas, a material e a social, e não se preparar para a eternidade. A morte vai jogar tudo para a perdição. E também não adianta você achar que quer já ir para o céu se não é tempo. Vai ter muita dificuldade, muita prova, muita, como é que se diz, incompreensão,
Se você agora só falar do céu e querer viver o sentir a presença de Deus e do descortinar dos mistérios de Deus, e não ter o pão para cada dia. Não adianta também ganhar muita coisa e armazenar para nunca faltar pão e não cuidar da sua alma, pois a sua alma é ela que corrompe a sua carne, é ela também que, se for bem educada, vai oportunizar a você uma boa gestão de vida. Porque a nossa alma, que é a motivadora da vida social, ela é a faculdade da nossa vida. E é importante nós nos educarmos, nos reeducarmos, é importante nós aprendermos para conviver com as diferenças. Porque a vida oferece confortos e desconfortos. A roda viva da vida tem tudo: o nascer, o crescer, o amar, o odiar, o morrer, o juntar, o espalhar, o ganhar, o perder. Mas a sabedoria, uma gestão com sabedoria, torna belo todos esses tempos da vida. E como é que a gente consegue fazer isso? Desenvolvendo as capacidades: coração, alma, entendimento e esforço. Ouvindo o apóstolo falar e pensando sobre essas questões da vida, não é fácil viver, porque não é fácil viver com entendimento. Vamos melhorar um pouquinho, né? Não é fácil viver com entendimento. Porque se eu vivo uma vida lá louca, que estou sempre com o pensamento no espaço, estou sempre voando, eu não vou dar importância. Os problemas vão vir, eu vou tentar arrumar, se não der para arrumar, tudo bem, vamos seguir em frente, deixa bagagens durante a vida, né? E quando chega numa determinada idade, parece que tudo vem em cima da pessoa. Então, não é fácil viver sem entendimento. Agora, quando tu vive com entendimento, aí nós voltamos lá para o Salmo 90, onde o salmista diz: ensina-nos. E esse, talvez, pastor, seja o ponto nefrálgico de tudo isso que a gente está falando. Eu até digo que isso que a gente está falando hoje, isso é muito difícil quem é religioso aceitar. Verdade. É difícil, porque a pessoa acha que Deus ele vai resolver tudo, ele tem que botar cada coisa no seu lugar, e a pessoa vive no céu, vive buscando coisas do céu, e não consegue resolver as questões da terra. Por exemplo, está muito bem com Deus, vive orando e tal, mas deve para todo mundo. E isso é um combate no sistema religioso hoje, porque as pessoas não conseguem entender isso, né? Isso aí gera uma opressão, uma pressão, uma opressão, e geram vibrações negativas. Porque nossas palavras, nossa postura, nossa vida, ela vibra positivamente ou negativamente. E se você, às vezes, quer ignorar o lado negativo, olha, eu posso falar com experiência, eu passei por muitas provas, muitos desafios, e a melhor coisa é a gente não fugir dos problemas que a gente tem, e ter ele diante dos olhos da gente e diante da força que o problema faz contra a gente, é a gente reagir buscando a ajuda divina. Por exemplo, já que falamos em dívida aqui, eu no ano de 1988, 88, 89, eu tinha uma rede de lojas e fui à falência. Eu sei que eu fiquei devendo, eu estava devendo para muita gente, mas eu não escondia os boletos, naquele tempo era boleto. Não escondia, pelo contrário, eu fazia uma listagem, e botava junto e deixava ali do lado da minha
cadeira, na escrivaninha, que eu atendia telefone, planejava, enfim, fazia minha gestão do meu trabalho, mas as minhas dívidas estavam do meu lado. Os meus olhos passavam por aquilo ali e me cobravam. E essa dívida aí. E aquilo que a realidade me cobrava era uma dívida minha, uma realidade minha. O meu espírito já reagia. Senhor, dá-me condições para honrar esses compromissos. Cada vez que eu era cobrado, que os olhos mostram e a consciência acusa, e aí o espírito vai escolher. Quer resolver? Não quer resolver? Mas o meu espírito optou em querer resolver. Eu olhando para aquela pilha de boletos, dai-me sabedoria, Senhor. E cada mês eu trocava a listagem e fazia uma nova, e cada vez ia diminuindo. Quando eu me dispus a resolver o problema buscando sabedoria de Deus, em 9 meses resolvi tudo. Antes, nem vendendo meu patrimônio, pagava minhas dívidas. E em 9 meses, qual é o tempo da gestão da vida? Da gestação, 9 meses. Da gestação de uma vida. Então, querida, não fuja. Esteja disposto a gestar solução para os problemas que te afligem. Mas não é você guardando ou tendo a sua listagem apenas online. Materialize. Numa listagem que os teus olhos leem e a tua consciência reaja a cada momento que os teus olhos veem. É dessa maneira que nós vamos mudando o quadro. Eu sei que a maioria gostaria de ouvir uma coisa com respeito ao futuro, mas vamos resolver as coisas não resolvidas para podermos termos um futuro abençoado, promissor. É isso aí, ó. Nosso tempo foi, o papo foi bom, mas interessante, né, gente? Às vezes a gente quer ignorar o passado ou ignorar situações do passado e a gente quer ir para frente. E a troca de ano, justamente, ela faz isso, né, pastor? Muitas vezes, não, deixa, tô louca para acabar esse ano, como se o ano terminando e o ano recomeçando, uma nova data, tudo fosse ser modificado e caísse do céu. Isso não é a realidade. Mas a gente segue aqui tentando puxar você para a terra, né? Para que você possa, de fato, fazer isso que o apóstolo falou. Isso é didático, gente. Coloca num papel, né? Seja uma dívida, seja um problema de relacionamento, seja um alvo que você tem e que você lutou e desistiu no meio do caminho, deixou para trás, mas se retomar, pode chegar aonde você tinha proposto, né? Então, coloca no papel para que a sua consciência possa se exercitar. Então, pastor, última palavra nesse episódio. Ponha no papel todas as tuas dívidas não pagas. Não é só money. Relacionamentos não resolvidos. Conflitos não resolvidos. E aí tu põe o nome da sua dívida, tá? Aí você põe com quem, ou a pessoa, aí você põe Deus, tá? Primeiro, resolva com Deus. E aí aquele conflito, bom, com Deus está resolvido, mas com a pessoa ainda não. Mas que você fique sabendo que Deus já lhe perdoou, creia nisso, ele já lhe perdoou. Mas, se a pessoa vive, faça a sua parte, que a bênção na sua vida aumentará. Um ano de muita sabedoria. Tchau, até a próxima.